O curso de PHP 5 tem por objetivo ensinar o uso dos recursos básicos da linguagem PHP, muito utilizada para a criação de páginas web dinâmicas. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Entenda nessa aula o que é o PHP e como podemos utilizar essa linguagem. Muito bem, estamos iniciando nosso curso de linguagem PHP. Se você está fazendo este curso é porque já obteve conhecimento necessário referente a outras linguagens e recursos para a criação de páginas web. Caso não tenha feito, é aconselhável o estudo de HTML, CSS, JavaScript e SQL, para que possa se aventurar no aprendizado do PHP. Além disso, uma boa noção de lógica de programação será muito útil na hora de estruturar todo o conteúdo com estas linguagens e recursos. O que acontece é que tudo isso interage para lhe entregar o resultado final, ou seja, a página web. Basicamente, quando alguém vê uma página em um navegador, está vendo em estrutura de informações criadas por HTML, que está sendo organizada e embelezada pelo estilo CSS. Ao mesmo tempo que tem a interatividade com o usuário adicionada pelos comportamentos em JavaScript. Mas e aí? Onde entra o PHP em toda essa história? Em geral, você não vê o PHP, mas ele está lá o tempo todo. O termo PHP é um acrônimo de Hypertext Preprocessor, pré-processador de hipertexto. Seu papel é gerenciar o HTML, o CSS, o JavaScript e mais o que for usado de forma dinâmica. E é isso o que ele faz, gera páginas web dinâmicas. Isso permite que uma página seja construída em tempo real, de acordo com as opções definidas pelo usuário. Imagine uma página de uma loja que apresente produtos para serem vendidos. O seu conteúdo deve ser modificado constantemente, trabalhando com várias linguagens. O PHP irá gerenciar todo o conteúdo e interagir com as informações disponíveis para desenhar a página no navegador. Essa capacidade de misturar linguagens e informações permite que o programador em PHP trabalhe com páginas web desenvolvidas por outros profissionais sem dificuldade. Um detalhe do PHP é que, quando dizemos que você não vê que ele está lá, isso é realmente verdade. Observe o código atual de uma página PHP. Temos uma estrutura em PHP com HTML aqui. Note que há apenas um texto para a página. Agora vamos observar esta página em um navegador. Estamos vendo o texto da página sendo exibido. Clique com o botão direito do meio da página para vermos o código-fonte da página. Escolha a opção Código-fonte. Note que na estrutura que visualizamos está faltando algumas informações do código original. Na verdade, nada foi perdido. Mas quando criamos páginas em PHP, o que estiver nessa linguagem será interpretado em um servidor e apenas o que for HTML ou outras linguagens será exibido. Por isso dizemos que o PHP é uma linguagem server-side, ou seja, suas aplicações são interpretadas no servidor e não no cliente, ou navegador do usuário. Isso permite maior segurança, pois o código PHP não pode ser copiado ou acessado. Feche esta janela. Com o PHP, além de gerar páginas web, podemos acessar bancos de dados, produzir e manipular imagens, enviar e receber e-mails e muito mais, conforme veremos em nosso curso.
Agora vamos começar o nosso reconhecimento desta linguagem. Para isso, precisaremos usar um editor de códigos. Há diversas opções comerciais e gratuitas que têm a mesma função com alguns recursos diferentes. Podemos também usar o próprio bloco de notas do Windows para criar nossos scripts, PHP. Mas iremos optar em nosso curso por um programa gratuito que já foi usado no estudo de outras linguagens. Estamos falando de Notepad++, uma ferramenta ideal para se trabalhar com diversas linguagens, pois dá suporte a um bom número delas. Feche o navegador para podermos abrir o programa. Muito bem, já estamos com o programa aberto e já o conhecemos de outros cursos. Vamos falar diretamente da linguagem PHP. Antes de mais nada, vamos iniciar um novo documento. Clique no botão Novo. Todos os comandos PHP devem estar marcados ou envolvidos por marcadores especiais. Para iniciar uma instrução PHP, digite o seguinte: essa é a forma padrão para dizermos ao interpretador que ali começaremos a inserir uma instrução dessa linguagem. Pressione a tecla Enter. Novamente, pressione a tecla Enter. Depois que o código for inserido, devemos indicar que finalizamos o uso da linguagem. Para isso, digite o seguinte: pronto, tudo que for inserido entre estes marcadores será entendido como necessário para ser interpretado pelo servidor com PHP. Existem ainda marcadores mais simples, mas em algumas situações podem ser necessários alguns ajustes para que eles sejam reconhecidos. Assim, utilizaremos sempre estes que são os marcadores padrão. Um detalhe importante sobre os comandos e instruções que inserimos na linguagem PHP é que eles devem ser finalizados. E isso será sempre indicado com o uso do ponto e vírgula. Por exemplo, dê um clique aqui. Agora digite: temos uma frase para ser exibida no navegador. Vamos testar o que criamos. Antes de mais nada, é preciso salvar o arquivo para realizar o teste. Rapidamente, pressione Ctrl S para isso. Por enquanto, vamos salvar este documento no local atual. Apenas digite o nome dele. Não se esqueça de sempre informar a extensão .php para que seus arquivos sejam salvos corretamente. Caso contrário, não serão interpretados como arquivos da linguagem PHP. Clique no botão Salvar. O arquivo está salvo e podemos fazer o teste. Mas existe um detalhe importante. Vamos tentar fazer o teste da maneira como fizemos já com outras linguagens. Clique no menu Executar. E então clique em Launch in Firefox. Veja que algo não deu certo. Por que será que isso aconteceu? Vamos entender o motivo. Lembra-se que comentamos que o PHP é interpretado por um servidor? Pois bem, se tentarmos testar o arquivo diretamente, da forma como fizemos, ele apenas está abrindo no navegador, mas não está sendo interpretado. Para que funcione, ele precisa passar pelo servidor que pode tanto ser remoto como local. Quando hospedamos um site na web, usamos um servidor remoto para que outros possam também ter acesso. Mas, quando estamos fazendo testes,
Geralmente é mais interessante ter um servidor local para isso. Um servidor muito utilizado é o Apache. Para testar localmente seus scripts PHP, é necessário que ele esteja instalado e tenha sido iniciado. Não falaremos aqui sobre os passos necessários para a instalação e configuração de servidores, pois o foco de nosso curso é a linguagem PHP. Em nosso caso, já temos um servidor instalado e em execução. Outro detalhe é sobre o local onde salvamos o arquivo. Como temos um servidor instalado, é importante que ele reconheça o local onde os arquivos PHP estão. Este local pode ser qualquer um, mas costumeiramente usamos o local padrão da instalação do servidor. Isso dependerá do servidor e do tipo de instalação que fizermos, mas em geral será em uma pasta chamada htdocs. De volta ao navegador, vejamos a forma correta para acessar uma página PHP. A primeira coisa é salvar o documento no local correto. Feche o navegador. Clique no menu Arquivo. Em seguida, clique em Salvar como. A instalação que fizemos de nosso servidor é o XAMPP, uma distribuição Apache que já contém o PHP e o MySQL para acesso a bancos de dados. Trata-se de um pacote que facilita a instalação do que geralmente será necessário para o desenvolvimento. Então, vamos salvar os documentos que criarmos dentro da pasta htdocs, que está nesta instalação. Para fazermos isso de uma forma bem rápida, clique no início do nome do arquivo. Digite o caminho em que iremos salvar o arquivo. Podemos criar pastas dentro dela para organizar os arquivos ou salvar diretamente onde estamos. Como esse é apenas um simples arquivo de teste, vamos salvar na pasta raiz. Clique no botão Salvar. Pronto, o arquivo está salvo no local correto. Vamos abri-lo novamente no navegador. Apenas para abrirmos o navegador por aqui mesmo, clique no menu Executar. Clique em Launch in Firefox. Novamente temos um erro, mas tudo bem. Falta buscarmos o arquivo do local correto através do servidor local que está funcionando. Para isso, clique na barra de endereços. Digite o seguinte: quando usamos aqui localhost, estamos indicando que a página deve ser procurada dentro do servidor local. Dessa forma, o interpretador já sabe que deve ir até a página htdocs e procurar pelo arquivo que indicaremos em seguida. Esteja atento ao detalhe da barra utilizada quando se trata de um endereço web. Agora, para testar, pressione Enter. Veja que agora sim nossa página está funcionando. Vamos dar uma olhada no código-fonte dela. Clique com o botão direito aqui. Escolha a opção Código-fonte. Veja que temos apenas o texto e mais nada. O código está funcionando corretamente. Vamos voltar ao Notepad++. Feche primeiro esta janela do código-fonte. Em seguida, clique no botão Fechar do navegador. Assim como a maioria das linguagens de programação, podemos também inserir comentários no código PHP que criamos. O uso de comentários ajuda a organizar e documentar o código.
O PHP permite comentários de uma linha ou de múltiplas linhas. Para usarmos comentários com apenas uma linha, usamos o marcador. Por exemplo, clique aqui. Pressione a tecla Enter. Agora digite o seguinte. Pressione mais uma vez a tecla Enter. Para inserir comentários de múltiplas linhas, usamos o marcador /*, para iniciar o comentário e */ para finalizá-lo. Por exemplo, digite. Pressione Enter. E continue digitando. E continua até aqui. *. Pressione Ctrl S para salvar o arquivo. Vamos visualizá-la novamente no navegador. Pode deixar que eu abrirei a página no Firefox para nós. Veja que não há diferença, pois os comentários não são exibidos pelo interpretador. Apenas o que se tratar de código ou instruções que realmente devem ser exibidas e que aparecerão aqui. Bom, já aprendemos o que é o PHP, como iniciamos a criação de um arquivo desse tipo e ainda como podemos testá-lo. A partir da próxima aula, conheceremos os elementos da linguagem PHP e alguns dos muitos recursos disponíveis. Para finalizarmos esta aula, feche o navegador clicando aqui. E também feche o Notepad++. Olá! Seja bem-vindo ao curso da linguagem PHP. Se você está fazendo este curso, é porque já obteve conhecimento necessário referente a outras linguagens e recursos para a criação de páginas web. Caso não tenha feito, é aconselhável o estudo de HTML, CSS, JavaScript e SQL para que possa se aventurar no aprendizado de PHP. Além disso, uma boa noção de lógica de programação será muito útil na hora de estruturar todo o conteúdo com estas linguagens e recursos. Espero que esteja empolgado para as próximas aulas. Nos vemos lá! Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.